Olá, investidores e programadores. Dando continuidade à nossa série sobre desenvolvimento para a rede Ethereum blockchain, hoje vamos falar sobre aritmética com Solidity, tá? Vamos ver aqui algumas operações de matemática e vamos entender que o Solidity tem suas peculiaridades, suas diferenças em relação a linguagens de programação tradicionais que não sejam blockchain, né? Compartilhar aqui com vocês, então. Bom, é, começando aqui, a parte de operadores do Solidity não tem muita novidade, não, tá? Os operadores, eles são básicos e, assim, mantêm a mesma lógica que os operadores de outras linguagens de programação. Então, temos aqui operadores é, aritméticos, né, como operadores aritméticos como mais, menos, multiplicação, divisão, exponenciação e módulo, né, o resto, né? Assim como em qualquer outra linguagem, temos operadores de comparação, como maior que, menor que, ou igual, perguntando, não, isso aqui não é um igual de atribuição, é um igual de comparação, perguntando se uma coisa é igual a outra. Temos operadores lógicos, né, como AND, OR e NOT, né, negação, e a utilização deles é basicamente igual em qualquer outra linguagem. Não vamos entrar nesse nível de detalhe aqui, né? Em relação, a gente já viu também no vídeo de introdução ao desenvolvimento blockchain que o Solidity é uma linguagem fortemente tipada, tá? E ele tem basicamente dois tipos de números, que são o unsigned integer, tá? O int, e ele tem o integer. O unsigned integer, ele não tem sinal, portanto, ele só representa números positivos, de zero em diante. E o integer, ele consegue abranger o espectro negativo também, tá? É, o, o int, você pode definir quantos bits que você quer usar. Então, assim, por exemplo, o int de 8, você vai representar ele números de zero, né? Na verdade, ele cabe 2 elevado a 8 números, né? Então, você vai representar ele de zero até 2 elevado a 8 menos um. O int de 16, ele vai caber de zero até 2 elevado a 16 menos um, e assim sucessivamente. Se você não definir o int de nada, declarar só como a variável como o int, ele vai ser o default, ele vai entender que o padrão ele é um int de 256, tá? O int de 256 é um número absurdamente grande, tá? Como esse desenhado, como esse aqui embaixo, que é um número maior do que você possa precisar. É difícil imaginar uma aplicação que possa precisar de um número tão grande assim, tá? É, Em relação ao integer, ele tem que abranger o espectro negativo também. Então, o int de 8, ele vai ser o quê? Ele vai de menos 2 elevado a 8 sobre 2, que é igual a 2 elevado a menos 2 elevado a 7, até 2 elevado a 8 sobre 2, que é 2 elevado a 7 menos um. Portanto, ele vai de menos 2 elevado a 7 até 2 elevado a 7 menos um. Então, um integer de 256, ele iria de menos 2 elevado a 255 até 2 elevado a 255 menos um, tá? É, a partir da versão 8 do compilador do Solidity, ele passou a não mais underflow nem overflow, tá? É, Se você tiver uma situação de underflow e overflow, ele para a execução do contrato, tá? Isso deu uma segurança maior, porque antes disso o Solidity incorria em erros de underflow e overflow que acabavam dando brechas de segurança para hackeamento dos contratos. Então vamos aqui para o Remix para a gente
fazer um testezinho. Eu tenho aqui um contratinho básico, tá? Aqui o tipo de licença, como a gente já viu. Pragma Solidity, eu estou dizendo que ele utiliza a versão 0.8.16, né? Ou seja, ele está nessa versão que não faz overflow nem underflow. Definição do meu contrato, eu defino aqui uma variável pública e é uma variável storage que vai gravada no blockchain, né? E atribuo na largada, no deploy do contrato, né? Eu atribuo o valor de 250 a ela, uma variável chamada myWint de 8, e a seguir eu tenho uma função, automaticamente a gente já viu que o Solidity cria uma função getter para esse tipo de declaração. Eu tenho aqui uma função setter para ela, se eu quiser alterar diretamente, setar o valor dessa variável storage no meu blockchain. E eu tenho aqui uma função de incremento, tá? Em que ela é incrementada dessa forma aqui, myWint de 8 mais mais. Você poderia fazer uma função decremente int, em que seria uma função myWint de 8 menos menos, por exemplo. Tá? Essa função ela tem visibilidade pública, o que significa que ela pode ser acessada não só por outras funções dentro deste contrato, como também por outros contratos, né? E também por aplicações externas, como desenvolvidas em Java, Node, Python, que utilizem bibliotecas como Ethers ou Web3, que conseguem acessar smart contracts, tá? Bom, essa função, vocês notem também que ela não está retornando valor nenhum, ela simplesmente executa uma alteração, ela é uma função de transação, ela executa uma alteração no blockchain, afetando o resultado dessa variável aqui, tá? A seguir, eu tenho uma outra funçãozinha aqui, que é uma função add, e ela é uma função diferente da anterior, tá? Ela recebe aqui dois parâmetros, A e B, que são o int de 8, e ela retorna um, um resultado. Ela retorna o int de 8 também, que é o resultado de A mais B, tá? Ela também tem visibilidade pública, mas ela tem aqui também, né, um uma classificação adicional. Ela é uma função pura, tá? É uma função pure. O que que isso significa? Significa que ela é totalmente autocontida. Ela recebe os parâmetros A e B e isso é tudo que ela precisa. Ela não afeta em mais nenhuma outra variável do contrato, não utiliza nenhuma outra função do contrato, mais nada. Essa função, ela é autossuficiente. Se você tirar ela daqui e colocá-la em qualquer outro contrato, ela nunca causaria um erro no outro contrato, né? É, Bom, vamos então. é, Bom, um outro detalhe aqui também. Essa função a gente está vendo, ela não é transacional, ela não afeta o valor da nossa variávelzinha de storage aqui no blockchain. Portanto, ela não afeta o estado do blockchain. Vamos fazer aqui o deploy disso, tá? Aqui no caso do Remix, a gente está usando um blockchain do Ethereum emulado, né, dentro do browser. Faço o deploy. Ele fez o deploy aqui. Tá o nosso practice numbers, nosso contrato já implantado aqui no blockchain emulado. É, Se eu clicar aqui, você pode ver que essa é aquela funçãozinha getter que ele criou, né? Se eu clicar aqui, ele traz o valor dela, 250, né? Foi o valor que eu declarei lá em cima. E agora eu vou incrementar essa função 5 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Vocês podem ver aqui que é, aqui existe uma alteração de estado no blockchain, isso tem um custo em gas, tá? Existe realmente você está alterando o valor dessa variável e gravando no blockchain a cada clique desses. Se eu clicar no myWint agora ela vale 255, e se eu tentar incrementar mais uma vez, o que que aconteceu? Reverte, né? Como está dito aqui. Ele does not overflow or underflow, it halts execution, tá? Então ele reverteu, ele não permite isso. Analogamente, se você tentar
decrementar, no caso do unsigned integer, abaixo de zero, ele também vai ter esse mesmo comportamento, tá? E ele reverteu aqui em 256 porque isso aqui é um int de 8, tá? Se fosse um int de 16, seria no valor de 2 elevado a partir de 2 elevado a 16 que começaria a dar esse problema. Bom, é, vamos aqui então a nossa funçãozinha add, ver o comportamento dela. Vocês podem ver para começar que ela é azul, tá? Ela não é laranja, o que significa que ela não afeta o estado do blockchain. Se eu colocar aqui, por exemplo, 240 mais 10, né? Ela gerou aqui 250. E ela é uma função do tipo call, tá? Vocês podem ver aqui, uma função do tipo call, ela simplesmente vai lá e te retorna um resultado. Ela tem custo, Cristina? Tem, só que existe uma otimização, tá? Porque ela não afeta o estado do blockchain. O custo é simplesmente porque o nó ele precisa ir no blockchain, precisa trazer o bytecode do contrato para poder executar esse contrato, né, na função que você está chamando. Então, isso tem um custo, só que é um custo muito baixo, existe uma otimização em relação a isso, é um custo muito baixo em relação ao AHS, diferentemente do custo de atualização do blockchain, ok? E analogamente, se eu colocar aqui em vez de 10, colocar 20 e mandar o call, né, 240 mais 20, 260, também não pode, ele dá um revert, tá? O que mais que poderíamos ver aqui? Tá só, enfim, para fins ilustrativos. Se eu mudar aqui, a gente falou aqui de exponenciação e módulo, né? Não vou nem botar exponenciação, fazer só uma de módulo aqui, módulo. Isso aí é muito básico, né? Só para a gente ver o comportamento. Como que eu faço? Eu tenho que matar o contrato anterior, tá? E eu até poderia deixar e fazer um novo deploy dele aqui. Na verdade, quando você faz um novo deploy, ele vai te dar um novo endereço de contrato, tá? Porque ele fica gravado em outro endereço no blockchain. Então, essa função módulo aqui, sei lá, vamos fazer aqui 35 e 8. 35 deu resultado 3, porque 4 vezes 8, 32, né? Portanto, 35 dividido por 8 é 4, com o resto 3. Está aqui o módulo, essa funçãozinha de módulo, beleza? É, Bom, acho que dessa parte aqui era isso. O que que mais temos aqui de interessante? É, Bom, agora vamos realmente na parte mais interessante, diferente do Solidity. É o seguinte, o Solidity, ele não tem floats, tá? Caramba, Cristian, ele não tem float? Não tem. É, E como que você trata, então, toda a parte financeira, né? Tokenomics? A gente vai entender isso aqui. O fato é que ele só trabalha com inteiros, né? Então, 7 dividido por 2 não é 3,5, é 3. 10 dividido por 100 não é 0,1, é zero, né? É, E por que que ele não tem float? Pelo seguinte, a aritmética de float, ela não é determinística. Então, por exemplo, se você fizer 10 dividido por 3, em alguns compiladores e sistemas operacionais, isso poderia resultar em 3,33333 e no outro 3,33334, entendeu? É, o fato é que nem todos vão trazer sempre o mesmo resultado. E isso, quando entra na questão de validação de blocos do blockchain, em que toda a rede
que é uma rede diversa, né, de servidores rodando diferentes sistemas operacionais e compiladores, eles precisam concordar, né? Por isso é que o Solidity não utiliza float, ele só utiliza números inteiros, tá? É, ok. Bom, Krishna, então como que a gente pode calcular, por exemplo, porcentagens, né? Percentagem, trabalhar com toda essa parte financeira, né? Vamos ver aqui. Por exemplo, se a gente fizer 500 vezes 0,1, isso falha, nem compila, tá? A solução é 500 dividido por 10, tá? E na parte financeira, a solução tem sido utilizar somente a menor unidade possível. Então, se você está trabalhando com fiat money, né, com dinheiro convencional, tipo dólar, real, euro, a solução é trabalhar no nível centavo. Se você está trabalhando com tokens, aí a solução vai ser trabalhar na menor unidade possível, né? No padrão ERC20 da Ethereum, você pode ter tokens utilizando 6 casas decimais ou 18 casas decimais. Por exemplo, o Ethereum utiliza 18 casas decimais, tá? E a menor unidade é o Wei. Um Ethereum é 10 elevado a 18 Weis. Então você sempre vai trabalhar em Wei internamente nos seus contratos, tá? No caso aqui, vamos voltar aqui para o exemplo simples, que é o do mercado financeiro tradicional, né, que só utiliza duas casas decimais. Então, o que que aconteceria? A gente trabalharia sempre o tempo inteiro em centavos, tá? Então, se um sorvete custa US$ 9, significa que, na verdade, ele custa 900 cents, tá? É, tá, e se eu quiser saber é, um percentual do preço desse sorvete, tá? Então, 9 vezes 2,55%, por exemplo, falha, tá? A solução disso é o quê? 900 vezes 255 dividido por 100, que vai dar 2.295. Tá, mas 2.295 não é o percentual de que eu quero, de 9, tá? De fato, não é. Então, é preciso que o seu contrato informe quantas casas decimais ele está utilizando, tá? É, no caso aqui, o contrato teria que informar e definir que ele utiliza dois decimais, né? E aí, isso que significaria o quê? Significaria 22,95. 22,95 centavos seria uma aplicação externa ao contrato, ela entenderia que, na verdade, esse 95 centavos ele teria que ser descartado. Ele utilizaria somente 22, né, como resultado, né? Então, vamos fazer aqui um exemplo disso aqui no Remix. Opa. Bom, então voltando aqui para o Remix, a gente vai criar agora uma funçãozinha, criar aqui uma função call também, chamada per, de percentagem. Ela recebe um valor e ela e a percentagem, tá? Eu vou também tirar esse int de 8 aqui, porque a gente fica com números muito restritos aqui para os nossos exemplos. Deixa aqui como o int aqui no caso de 256, né? É, e o resultado disso vai ser o quê? Vai ser o valor vezes a porcentagem sobre 100. Tá? Uma aplicação
chamadora, né? Ah, tá. Ele não está acertando. É, não está aceitando por causa de um conflito aqui de nomenclatura. Percentage, pronto. É, uma aplicação chamadora, ela vai, ela vai saber, né? Ela tem que saber como que ela tem que informar os dados para esses parâmetros. Como que ela pode saber isso aqui? Eu tenho que definir, ó, uma variável, o int de 8 public decimals, que é igual, aqui no nosso exemplo, a 2. Beleza. Agora, qualquer aplicação sabe, pelo padrão RC20, que ela, se ela consultar decimals e decimals é igual a 2, ela sabe que ela tem que, como ela tem que informar esses dados e o que que ela tem que fazer na recepção dos dados, tá? Então, vamos fazer um novo deploy aqui do contrato. Abrir aqui o nosso novo contrato. E está aqui a nossa função percentagem, que ela é uma função, como vocês podem ver, também pura, recebe um parâmetro, outro parâmetro, e ela é totalmente autocontida. É, eu quero, vamos fazer aquele exemplozinho lá, né, do próprio PowerPoint ali, é, 900 centavos, que é o meu sorvete, e eu quero saber 2,55%, então é 255. E está aqui o resultado, 22,95, tá? Só que esse 22,95, na verdade, ele é 22, né? Que é os 2% aí dos 900 em centavos, né? Do, 2,55% dos 900 aqui em centavos. Beleza, a gente pegou aqui um números meio esdrúxulos, né, aqui para a gente mostrar que isso realmente funciona, né? Você nunca, dificilmente seria querer saber 2,55% do preço de um sorvete de 900 centavos, mas enfim, mas é para mostrar como que essa matemática aqui, ela funciona, beleza? É, Bom, no mais, pessoal, a gente vai, em oportunidades futuras aqui, vamos entrar mais na parte de tokens, né? Realmente de Whey, GigaWhey, como a gente operar realmente com o Ethereum, mas é preciso que vocês entendam que a gente vai trabalhar sempre na menor unidade possível por conta dessa restrição do Solidity. E é importante essa questão dos decimals, né? É, que aquela variável pública que tem a função getter gerada para ela automaticamente, né, no deploy do contrato, para que aplicações externas, por exemplo, aplicações desenvolvidas em Node, elas possam saber, opa, esse contrato eu tenho que utilizar 6 decimais quando eu for chamar, ou eu tenho que utilizar 18 decimais quando eu for chamar, e também quando eu for receber os retornos das funções aqui. Beleza? Para que as aplicações externas possam saber o que fazer com esses números que eles venham a receber das funções dos smart contracts. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like aí, se inscrevam no canal. E também a gente tem um grupo aí de WhatsApp, né? Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Se vocês quiserem se inscrever lá, a gente está sempre postando um monte de informações interessantes, tal, sobre o mercado, sobre desenvolvimento, análise de mercado aí numa base mais diária. Ok? Abraços.